E se o mal pudesse aparecer sem limites? E se uma população inteira caísse sob o controle de espíritos malignos? Isso não é uma história inventada. Aconteceu de verdade. Numa região esquecida além do Mar da Galileia, as pessoas viviam em constante sofrimento. Elas não conseguiam dormir à noite. A paz havia desaparecido. Algumas gritavam nos cemitérios, outras se machucavam sozinhas. Aquela terra parecia amaldiçoada, como se o inferno tivesse ganhado vida. Os demônios não se escondiam, eles se mostravam. Então ele chegou. Não trouxe armas nem soldados, só a sua voz. E isso foi suficiente para abalar os próprios alicerces do inferno. O que aconteceu depois ficou marcado na história. Esse é o momento em que Jesus encontrou uma legião de demônios. Mesmo que os evangelhos contem apenas parte desse encontro, hoje você verá que ele foi mais poderoso do que imaginamos. Quem eram esses espíritos malignos? Por que estavam apavorados? E por que Jesus olhou para aquele homem possuído e viu algo que valia a pena salvar, quando todos só enxergavam um monstro? Isso não é apenas uma história, é algo mais profundo. Antes de Jesus pisar naquela terra, o mal já a dominava. Não era só um homem que sofria. Uma cidade inteira estava presa sob o peso de uma escuridão espiritual. O vale de Gadara não era sombrio porque o sol não brilhava, mas porque uma força invisível o cobria como uma névoa densa. As pessoas viviam com medo, as casas eram trancadas antes do anoitecer. Ninguém ousava sair depois que escurecia. Os cães latiam descontroladamente sem motivo. As lâmpadas tremeluziam. As crianças ficavam agitadas à noite, sonhavam com figuras de olhos vazios. As mais novas falavam com amigos invisíveis que diziam coisas estranhas. Mulheres ouviam vozes enquanto cozinhavam. Vozes que sussurravam pensamentos horríveis. Um pai desapareceu depois de destruir tudo dentro de casa, gritando: "Esse não sou eu!" Encontraram o corpo dele no rio, com o rosto congelado de terror. Alguns tentaram tirar a própria vida. Nem todos sobreviveram. Tudo era real, mas ninguém falava sobre isso. Todos sentiam que algo havia tomado o controle daquele lugar. E entre eles estava ele, o homem dos túmulos. Ele já tinha sido pai, irmão, filho de alguém, mas agora parecia uma criatura selvagem, vagando nu, coberto de sangue e sujeira. Seus olhos estavam arregalados e vazios, sempre abertos, como se tivesse esquecido como fechá-los. Diziam que ele falava com muitas vozes ao mesmo tempo, às vezes em línguas que ninguém entendia. Tentaram pará-lo, soldados, moradores, até parentes, mas toda vez que o acorrentavam, ele quebrava as correntes. Sua pele era marcada por cicatrizes antigas e cortes recentes. Quando ele gritava, não era só uma voz. Parecia que muitas vozes saíam de uma só boca. Gritavam antes mesmo de alguém se aproximar, porque sentiam que alguém mais forte estava por perto. Mas enquanto isso acontecia, a vila desmoronava. Comércios fechavam. O comércio parou. Ninguém ousava entrar ou sair da cidade de Gadara. Doenças se espalhavam. Pessoas tinham febres sem explicação. Gravidez terminavam de repente. Pessoas morriam sem motivo. Discussões simples em casa viravam brigas violentas. A fé foi abandonada. O templo ficou em silêncio. Os textos sagrados acumulavam poeira. Um sacerdote idoso, um dos últimos ainda fiéis, sussurrava: "Esta terra está amaldiçoada, e só o escolhido de Deus pode quebrar essa maldição." Outros zombavam dele, mas ele não desistia. Quando ele chegar, a escuridão será impotente. Homens diziam ver formas estranhas atravessando os campos. Gado era encontrado morto, com os olhos abertos e a boca travada de medo. Do alto das colinas vinha o som de risadas distorcidas, cruéis e antinaturais. Era o riso dos possuídos. Os animais fugiam. Os pássaros pararam de cantar.
O sono dos homens se transformava em tormento. As casas pareciam frias, mesmo com o sol brilhando. Tudo fazia parte de um sistema, um controle escondido, mas feroz. Um reino de sombras que governava sem rei, sem exército, porque já tinha dominado os pensamentos das pessoas, moldava os sentimentos delas, empurrava cada um a agir de forma que nem entendia. E o mais assustador? Ninguém reagia. Todos só aprenderam a conviver com aquilo. Mas lá no céu, algo estava sendo preparado. O plano de batalha já estava escrito. Aquele lugar, por mais perdido que parecesse, não tinha sido esquecido por Jesus. Ele atravessou o mar, mesmo quando uma tempestade violenta se formou. A tempestade não foi por acaso. Foi provocada pelo inimigo para impedi-lo. As ondas batiam forte. O vento rugia como uma fera ferida. Os discípulos acharam que iam morrer, mas Jesus dormia. No meio do caos, o príncipe da paz descansava, porque nem o mar, nem a tempestade, nem nenhum demônio podiam mandar nele. Quando finalmente se levantou, não gritou, não demonstrou medo. Disse apenas algumas palavras: silêncio, fiquem quietos, não digam nada. E o mar se calou. Não foi sorte, não foi acaso. Aquela tempestade não era só clima ruim, era a última tentativa desesperada do inimigo para impedir o que estava prestes a acontecer. Mas nada pode parar Jesus. No momento em que ele pisou na margem, tudo mudou. As nuvens se abriram, o ar ficou parado. Era como se o mundo invisível tivesse ficado em silêncio. Os discípulos ainda não sabiam, mas haviam entrado num lugar dominado pela escuridão. Dentro das cavernas, o homem atormentado começou a tremer. As vozes dentro dele gritaram, torciam-se e entravam em pânico, começaram a berrar. Ele está vindo! Ele chegou, ainda não é hora. O homem caiu no chão gritando de raiva. Seu corpo se contorcia sem controle. Da boca saíam maldições. Sem aviso, correu em direção a Jesus. Mas não era um ataque. Era algo que ele não conseguia impedir. Porque quando o Filho de Deus aparece, até os demônios se ajoelham. Ninguém tentou detê-lo, nem os discípulos, nem guardas. Todos sabiam que Jesus não precisava de proteção. O homem possuído chegou até ele, caiu aos seus pés e gritou com uma voz que era, na verdade, muitas vozes. O que queres de nós, Jesus, Filho do Altíssimo? Por favor, não nos atormente. Jesus olhou para o homem, não com raiva nem medo, mas com compaixão. Enquanto outros viam apenas uma criatura selvagem, Jesus via alguém preso e ferido. Qual é o seu nome? Jesus perguntou com gentileza. A resposta veio em vozes que ecoavam umas sobre as outras. Legião, porque somos muitos. E era verdade. Em termos romanos, uma legião significava de 4 a 6 mil soldados. Era esse o número de espíritos que controlavam o homem. Era essa a profundidade do seu sofrimento. Mas Jesus não recuou. Ele não se importava com quantos demônios havia. Ele se importava apenas com a missão dada por seu Pai. E a vontade do Pai não era fugir, mas salvar. O homem, tomado pela escuridão, se contorcia de dor. Os discípulos estavam em choque. Ninguém tinha visto algo parecido, mas Jesus permanecia firme. O poder dentro dele era muito maior do que o que dominava aquele homem. E os demônios sabiam disso. Começaram a suplicar. Por favor, não nos mande embora desta região. Mande-nos para os porcos em vez disso. Por que pediram isso? Porque sabiam que Jesus tinha autoridade total para enviá-los ao abismo, o lugar de sofrimento eterno. Mesmo na rebelião, os demônios reconheciam quem tinha o verdadeiro poder. E lá estava Jesus, de pé numa terra amaldiçoada, diante de um exército escondido. Sozinho, mas intocável. O Filho do Homem havia chegado. Nenhuma multidão de demônios podia impedi-lo.
Em poucos momentos, Jesus provaria que milhares de espíritos das trevas não eram nada diante da sua autoridade. As pessoas começaram a se juntar. Ninguém dizia uma palavra, ninguém conseguia explicar. Mas, no fundo, todos sentiam que estavam diante de algo sagrado. Jesus, antes chamado de Mestre da Galileia, agora parecia mais do que isso. Era como um rei, um libertador. A própria imagem de Isaías 61, que dizia: "O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para libertar os cativos." E naquele mesmo dia, naquele lugar corrompido, essas palavras se tornaram realidade. Mesmo invisíveis, correntes estavam se rompendo. O homem se debatia, tomado pela batalha interior. As vozes dentro dele gritavam como uma só. Algumas choravam, outras xingavam, algumas imploravam. A multidão, paralisada de choque, não conseguia desviar o olhar. Jesus não precisou gritar. Com calma ordenou: "Saia deste homem, espírito maligno." E então, foi como se um raio tivesse caído. O homem desabou no chão. A terra ao redor tremeu. A legião dentro dele uivou, gritando das profundezas da alma que haviam dominado: "Não nos expulse! Mande-nos para os porcos!" imploravam. Jesus parou. Não porque precisava pensar, mas porque o verdadeiro poder não tem pressa. Ele não precisava provar nada. Então, naquele momento de silêncio, o corpo do homem se curvou para trás, como se algo estivesse sendo arrancado à força. Milhares de demônios o deixaram e entraram numa manada de porcos próxima. Os animais enlouqueceram, gritavam e corriam em pânico, trombando uns nos outros. De repente, todos correram em direção à água. O mar os engoliu por completo. Todos viram o que aconteceu. O mesmo mar que antes se acalmou com a voz de Jesus, agora consumia os espíritos impuros, escondidos naqueles animais. A terra inteira ficou em silêncio. Caído no chão, o homem olhou para Jesus, o rosto molhado de lágrimas. Ele tinha voltado a ser ele mesmo. Pela primeira vez em anos estava livre, sem vozes, sem raiva, sem caos, apenas silêncio e clareza. Os discípulos estavam sem palavras. Alguns choraram, outros se ajoelharam em reverência, sabendo que tinham visto algo que só Deus poderia realizar. Lentamente, o homem se levantou. O corpo estava fraco, mas o espírito havia sido restaurado. Jesus envolveu o homem em seus braços, não como se fosse um estranho, mas como um filho que voltou para casa. Mas a batalha ainda não tinha terminado. No mundo invisível, os demônios expulsos do homem gritavam enquanto se afogavam com os porcos. Eles amaldiçoavam, zombavam, mas o céu não respondeu com raiva. Respondeu com justiça, porque o juízo já havia começado. Quando o sacerdote da vila viu o homem liberto, caiu de joelhos. Esse era o homem que estava preso, e agora está livre. Alguns correram de medo, outros se ajoelharam em reverência. Muitos choraram, sem saber por quê. O homem começou a falar com clareza, sua voz firme. Eu me lembro de como começou, os sussurros, o ódio sem motivo, o dia em que parei de orar. Lembro que meus pais me criaram na palavra, mas me afastei. Fui a lugares que deveria ter evitado. Abri portas que não entendia, mas hoje estou livre. Finalmente livre, e era verdade. A história do homem antes atormentado de Gadara acabaria mudando cidades inteiras. Onde havia silêncio e morte, agora havia testemunho. Onde antes se ouviam gritos de tormento, agora surgiam cânticos de adoração. Onde antes vivia um exército de demônios, agora o Espírito de Deus fazia morada. Tudo isso aconteceu porque Jesus enfrentou os abismos do inferno e venceu, sem força, sem gritar, apenas com a verdade. A verdadeira batalha era interior, mas a vitória seria eterna. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. A luz do sol era mais quente, o ar mais puro,
As árvores pareciam voltar à vida. O homem, que antes dormia entre os túmulos, agora caminhava pela vila, vestido, com o olhar limpo e sereno. Alguns o olhavam com medo, outros com admiração. Mas ele apenas sorria, dizia pouco, repetia sempre as mesmas palavras: Jesus me resgatou da escuridão. As mães observavam em silêncio. As crianças, que antes o evitavam, agora se aproximavam, curiosas e sem medo. O sacerdote enxugava as lágrimas enquanto o homem passava. Todos sabiam, estavam presenciando um milagre em carne e osso. A cidade voltou a viver, as pessoas voltaram às ruas, as barracas reabriram, o riso voltou a ecoar. A presença maligna havia desaparecido. E embora nem todos soubessem explicar o que havia acontecido, todos sentiam que algo divino havia tocado aquela terra. Aquela região nunca mais seria a mesma. Quanto ao homem, ele não estava apenas livre, tornou-se uma voz, um mensageiro, um sinal vivo que dizia: se ele libertou a mim, pode libertar você também. Quando contava sua história, corações se comoviam. Os mais velhos ficavam em silêncio. As crianças escutavam com atenção. O que ele compartilhava não apenas ensinava, transformava vidas. Mas escondido entre a multidão, algo começou a se agitar. Um homem estava sentado em silêncio entre eles. Ninguém sabia seu nome. Parecia como qualquer outro, calmo, atento, reagia como os demais, mas dentro dele algo sombrio esperava, um espírito impuro. E quando a verdade da palavra de Deus encheu o lugar, esse espírito não pôde mais se esconder. De repente, um grito rompeu o silêncio do ensinamento. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Todos ficaram paralisados. Quem gritaria assim? E como ele sabia quem Jesus realmente era? Mas não era o homem que falava, era o poder das trevas dentro dele. O reino do mal tremia, porque a luz tinha chegado. Jesus não se assustou, não levantou a voz para competir. Apenas olhou para o homem e falou com autoridade calma: cala-te, sai dele. Isso não foi uma conversa, foi uma ordem divina, assim como no princípio quando Deus disse: haja luz. Agora aquela mesma voz eterna falava de novo, e o espírito não teve poder para resistir. O homem caiu no chão, em convulsões. Soltou um grito, seu corpo tremendo como se algo invisível lutasse para permanecer. Então, silêncio. Ele abriu os olhos e respirou como se fosse a primeira vez em muito tempo. Todos olhavam sem palavras. Jesus acabara de mostrar algo inesperado: domínio sobre os demônios, mesmo dentro de um lugar sagrado. Isso quebrava as ideias antigas. Até então, a maioria acreditava que essas batalhas só aconteciam em cemitérios ou lugares afastados. Mas o Evangelho de Marcos registra a reação da multidão. Ficaram maravilhados e diziam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensinamento com autoridade. Até os espíritos impuros lhe obedecem. Isso não foi apenas um momento sobrenatural. Revelou algo mais profundo. Jesus não veio apenas para curar doenças físicas. Ele veio para quebrar correntes e libertar a alma. A notícia do que aconteceu se espalhou rápido por toda a Galileia. Mas mais do que a notícia, o que se espalhou foi uma reverência sagrada. As pessoas entenderam que alguém maior que Moisés, maior que Elias, maior que todos os profetas e líderes havia chegado. Jesus tinha acabado de descer da montanha, onde momentos antes havia sido transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Ele desceu da glória para o caos. Ao pé da montanha reinava a confusão. Discípulos cercados por uma multidão, mestres da lei discutindo, espectadores gritando, e no centro, um pai, com os olhos cheios de dor. Ao lado dele, um menino jogado no chão, o corpo se contorcendo sem controle. O menino tremia com força, a boca espumando. Seu corpo se chocava contra o chão. "Mestre, por favor, ajude-me!" clamou um pai desesperado.
trouxe meu filho até o Senhor. Ele tem um espírito que tira sua voz, joga-o no fogo e na água. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles falharam. Jesus parou, olhou para os discípulos, depois para o povo e por fim ergueu os olhos para o céu. Gente sem fé, até quando terei que ficar com vocês? Até quando terei que suportar isso? Então caminhou em direção à criança. O espírito maligno o reconheceu na hora. O menino começou a convulsionar com violência. Caiu na terra, rolando, com espuma branca saindo da boca. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou Jesus. Desde pequeno, respondeu o pai. O espírito tenta destruí-lo, joga-o no fogo ou na água. Mas se houver algo que o Senhor possa fazer, tenha misericórdia. Por favor, ajude-nos. Jesus olhou diretamente para o homem. Se eu posso, disse ele, tudo é possível para quem crê. O homem caiu de joelhos com lágrimas na voz. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Sua oração não era perfeita, mas era sincera. Não estava cheia de confiança, mas sim de necessidade. E às vezes, isso basta para tocar o céu. Jesus se virou para o menino. O espírito dentro dele gritou. A multidão recuou, mas Jesus permaneceu firme. Espírito mudo e surdo, ordenou, eu te ordeno, sai dele e nunca mais volte. O corpo do menino se contorceu uma última vez. Depois, silêncio. Ele morreu, gritou alguém. Mas Jesus estendeu a mão, segurou-o e ajudou-o a se levantar. O menino abriu os olhos, respirou fundo, virou o rosto e olhou nos olhos do pai. Então falou palavras claras e fortes pela primeira vez. O pai caiu nos braços do filho, tomado pela emoção. A multidão ficou em silêncio, impressionada. Mais uma vez, Jesus havia feito o que ninguém achava possível. Mais tarde, a sós, os discípulos perguntaram baixinho, por que não conseguimos expulsar aquele espírito? E Jesus respondeu com palavras que ainda falam a todo crente hoje. Esse tipo só sai com oração e jejum. Não era uma questão de técnica, era uma questão de profundidade. Algumas batalhas não se vencem com barulho ou autoridade emprestada. Essas forças sombrias só recuam diante de uma vida profundamente enraizada em Deus. A oração nos conecta ao divino. O jejum enfraquece o domínio da carne. Fé que fala com convicção, porque algumas batalhas não se vencem com esforço ou força, mas com entrega total ao Pai. E naquele dia, um pai quebrado, um filho sofrendo e discípulos confusos aprenderam que quando as soluções humanas falham, o poder de Deus permanece. O tempo passou, o cenário mudou. Desta vez, não era um homem possuído num cemitério, nem uma criança se debatendo no chão. Era uma mãe desesperada, decidida. Jesus havia saído da Galileia e viajado para a região de Tiro e Sidom, fora do território de Israel, terra de gentios. Ele buscava silêncio, tentando não chamar atenção. Mas uma luz não pode ficar escondida. Uma mulher cirofenícia, cananeia, estrangeira em todos os sentidos, ouviu dizer que ele estava por perto. Ela tinha escutado sussurros sobre curas. Tinha ouvido que uma única palavra dele fazia os demônios fugirem. Ela não conhecia as tradições ou leis de Israel, mas conhecia a dor de ter uma filha sofrendo. Então correu. Alcançou Jesus e caiu aos seus pés. Chorava, suplicava, pedia misericórdia, mas Jesus não respondeu de imediato. Os discípulos trocaram olhares, incertos. Alguns até pareciam desconfortáveis. Ainda assim, ela não foi embora. Não seguia a religião certa, não tinha posição social, não fazia parte do povo escolhido, mas tinha algo poderoso, a fé que não desiste. Então Jesus finalmente falou, não com crueldade, mas com um teste. Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Uma declaração desafiadora, uma parábola para revelar o que havia no coração dela. A maioria
Teria ido embora sentindo-se insultada ou rejeitada. Mas ela não discutiu, não se ofendeu. Respondeu com graça e confiança. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Naquele momento, sua resposta continha mais fé do que muitos sermões já pregados. E Jesus sorriu. A sua fé é grande, disse ele. Por causa do que você disse, sua filha está curada. Ela se levantou. Nada dramático aconteceu. Não houve toque físico, nem demonstração de poder, nem gritos altos. Apenas uma promessa. E ela acreditou. Quando chegou em casa, lá estava sua filha, sentada em paz, tranquila, livre. Tudo isso sem que Jesus colocasse um pé naquela casa. Porque a fé de uma mãe atravessou barreiras culturais, quebrou muros religiosos e tocou o coração do céu. Essa batalha não precisou de gritos. Uma guerra vencida com poucas palavras. Um triunfo sem espetáculo, mas cheio de poder eterno, e uma lição para todos nós. A autoridade de Jesus não tem fronteiras. Não depende de onde você veio, nem da língua que fala, nem da sua história ou crenças. Onde há fé, há liberdade. O que aquela mãe fez por sua filha ainda ecoa mais alto do que qualquer sermão, porque quando alguém realmente crê, a escuridão não tem mais onde se esconder. Em Marcos 1, versículos 32 a 34, lemos que, ao anoitecer, trouxeram a Jesus todos os doentes e atormentados, e a cidade inteira se reuniu à porta. Jesus não afastou ninguém, não ignorou nenhum clamor. Um por um, ele libertou todos. Com uma única ordem, os espíritos saíam, às vezes com gritos, outras vezes com convulsões violentas, mas nenhum deles podia resistir a ele. Mateus 8, 16, é claro, ele expulsava demônios com apenas uma palavra. Lucas 4, 40 a 41 diz que os espíritos saíam de muitas pessoas gritando: "Tu és o Filho de Deus". Eles sabiam exatamente quem ele era, antes mesmo que falasse. Eles gritavam, obedeciam, se curvavam de medo, e Jesus os silenciava, sem rituais ou longos discursos. Marcos 3,11 nos conta que sempre que os espíritos impuros o viam, caíam ao chão e gritavam: "Tu és o Filho de Deus". Em nenhum lugar das Escrituras diz que algum demônio conseguiu resistir a ele. Mesmo que apenas algumas histórias sejam contadas em detalhe, a mensagem se repete várias vezes. Multidões foram libertas, não era algo raro, fazia parte da sua missão diária. Marcos 6,13 confirma que até os discípulos, enviados em seu nome, expulsavam muitos demônios. Isso não foi um momento fora do comum. Era um confronto constante entre luz e trevas. Jesus nunca hesitou. Ele não pedia permissão, nunca perdeu uma batalha. Expulsava o mal com uma única frase. Trazia cura com um só toque. Restaurava vidas apenas com sua presença. A Bíblia não relata cada encontro, mas o padrão é claro. Onde quer que fosse, os possessos encontravam liberdade. Esse poder fazia parte de quem ele era, a prova viva de que ele é o Messias. Lucas 7,21 diz que ele fez isso muitas vezes em lugares públicos, repetidamente, em cidades e vilarejos, casas e sinagogas, colinas e ruas movimentadas. O poder do Filho de Deus não tinha limites nem pausas. Sua missão de trazer libertação nunca parou, nem por um instante. E agora, mesmo depois de séculos, essas mesmas histórias ainda declaram algo eterno. Jesus tem poder, seu nome ainda faz a escuridão tremer. Sua presença ainda quebra correntes, suas palavras ainda trazem liberdade. Se ele fez isso no passado, pode fazer agora. Se você ou alguém próximo está enfrentando medo, opressão espiritual, tormento ou confusão, saiba disso. Há esperança. O nome dele é Jesus. Clame por ele, confie nele e veja a escuridão recuar mais uma vez. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada pelo poder libertador do Filho de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração,
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. E se ainda não fez isso, clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe um comentário abaixo. Cada história contada aqui tem um só propósito: para que o mundo saiba que Jesus ainda está no trono. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique firme, fique livre e que Deus te abençoe ricamente. Amém.